Diletíssimos irmãos, caros amigos, familiares, estamos dando início ao nosso culto de quarta-feira, né? Primeira quarta-feira do mês de junho. Estamos chegando no meado do ano, né? Como passa depressa o tempo. Vamos nesse momento de culto inicial, após enviar esse abraço a todos, pedir o nosso informativo, o nosso PIB Informa, para reorientar as nossas necessidades e os nossos programas. Então, com os irmãos nessa hora, PIB Informa a Igreja em Ação. Vamos acompanhar. Este é o PIB Informa. Manhã com Deus, domingo 6, das 7 até as 8, estaremos realizando nosso culto de oração, que chamamos de Manhã com Deus. Convidamos os amados irmãos para esse bom momento de oração e comunhão. Plataforma Zoom. Em junho, primeiro domingo, dia do Homem Batista, nossos pregadores serão Culto da Manhã, Hudson Rubem de Oliveira Melo Júnior. Culto da Noite, Neuzir Anísio da Silva Júnior. Atenção! Se o irmão ou irmã trocou seu número de telefone nos 6 últimos meses, comunique-se com a igreja, urgentemente. Especial. Retornaremos aos cultos dominicais, noturnos, de forma presencial. Cada crente ou visitante deve avaliar sua condição de comparecimento. Seguiremos com todos os protocolos. Apenas 80 lugares disponíveis. Prezados irmãos e amigos que acompanham as mídias da nossa Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, saudações muito calorosas. Estou aqui para dar uma boa notícia. Com muita responsabilidade, nós vamos reabrir os trabalhos aos domingos à noite para a nossa celebração com 80 vagas. É muita responsabilidade. Aliás, aqui no Rio, numa das emissoras de rádio aqui do Rio, há um comentarista que diz que o pênalti é uma coisa tão importante, tão responsável, que o presidente deveria vir bater. Bem, eu estou aqui na qualidade de líder da igreja, com muita responsabilidade, dizendo que nós vamos reabrir o templo aos domingos à noite para o culto presencial com 80 vagas, agindo com todo o cuidado e com todo o zelo. Venham comigo, por favor, me acompanhem. Então, como eu acabei de falar, nós temos aqui no chão a marcação para o distanciamento na sua chegada. Temos aqui o dispenser com álcool em gel, temos também a higienização para as mãos, temos o medidor de temperatura e temos uma caixinha disponível para quem chegar sem a máscara aqui na igreja. Nossa bancada está toda marcada, tecnicamente, na distância devida para cada pessoa poder sentar. Então, muita responsabilidade? Muita responsabilidade. Nosso prazer é que você venha. A decisão será sempre sua. Se você pode vir, venha. Nós receberemos com imenso prazer, mas com muita responsabilidade. Deus a todos abençoe. Um lembrete final. Você, membro da igreja, se por acaso mudou o seu telefone nos últimos 6 meses, por gentileza, comunique-se com a nossa secretaria. E os telefones estão aqui para você lembrar. Então, aguardo todos os que puderem. Coração está aberto, a decisão é sua. Que Deus te abençoe. Um abraço forte. Este foi o PIB Informa. Então, seguindo, irmãos, vamos dar início ao culto com uma oração. Vamos pedir a Deus que nos dirija, que nos abençoe e que receba o nosso ato de culto, os nossos atos de culto. Haja em cada coração o desejo de, nesta hora, louvar, bendizer o nome de Deus, aprender da sua palavra, cuidar uns dos outros em oração. Então, curvemos nossa fronte, inclinemo-nos para orar ao Senhor. Então, oremos ao Senhor. Boa noite, irmãos. É com prazer que estamos na presença do Senhor para agradecer por esta oportunidade
de nos reunirmos, estarmos em comunhão, louvando, exaltando, glorificando o santo nome de Jesus. Obrigado ao Senhor por esta oportunidade. Nós te agradecemos ao Senhor por estarmos na casa do Senhor, podendo, Senhor, louvar, exaltar, glorificar o santo nome do Senhor, Pai. Queremos, nesse início, Senhor, de cultos, Pai, de intercessão, de oração, meu Pai, que nós prestamos à igreja do Senhor, pedindo, rogando ao Senhor, Pai, que o Senhor possa hoje estar conduzindo ao nosso preletor, para que venha nos trazer a sabedoria divina vinda do Senhor, meu Pai. Que nós possamos sair, Pai, com cuidado, com a sabedoria que o Senhor nos dá para entender o que o nosso pastor quer falar e vai falar. Que o Espírito Santo possa mover dentro da casa do Senhor e usar o seu servo para transmitir para nós como ovelhas dele, Pai. Ó Pai querido, Deus amado, quero pedir, Pai, por todos os pedidos depositados na igreja, por todos os pedidos que por telefone, de pessoas que estão hoje passando, Senhor, por problemas, Senhor, de saúde dessa pandemia, problemas outros de saúde, problemas financeiros, de trabalho, Pai, problemas, Senhor, de alimentação, meu Pai. Que o Senhor, Pai, possa estar em todos esses lares, cuidando dessas famílias, Pai, porque sabemos bem, Pai, que sem trabalho não há dinheiro para comer. Que o Senhor possa arrumar trabalho para essas pessoas, cuidar desses jovens, Pai, que estão desviados, Pai, para a droga, Pai. Abençoa, Pai, que o Espírito Santo possa chamar, Pai, convidar essas pessoas a ouvir a sua palavra, Pai, porque só o Senhor, Paizinho querido, Deus amado, é capaz de transformar a vida daquele que está fora do rumo, fora do seu caminho, Pai. Eu agradeço ao Senhor, Pai, e que a sua casa possa estar sempre de pé, Pai, para curvar-se perante a sua santidade, Pai. Obrigado a essa oração que eu faço, Pai. Agradecido, Pai, no santo nome de Jesus. Amém, Pai. Nosso culto tem uma passagem bíblica para essa hora que está no Salmo 25, versos de 1 a 6. Vamos então abrir nossas Bíblias, vamos pegar o nosso material no smartphone, tablet, enfim, o que mais você tem habilidade ou gosta de manusear. Salmo de número 25, os primeiros 6 versos. Texto que diz assim: Senhor, elevo a minha alma a Ti. Meu Deus, eu confio em Ti, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que esperam em Ti venha a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faz-me saber Teus caminhos, ensina-me Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Em Ti coloco a minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da Tua compaixão e da Tua bondade, pois são eternas. Graças a Deus por essa boa palavra, a palavra de Deus ao nosso coração. Cantemos agora Jesus em Tua presença. Vamos cantar com alegria, contentamento, porque essa é uma verdade que abraçamos com toda a segurança. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui. Cantemos. Reunimos-nos aqui.
vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Vamos tua face e rendemos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Depois desse louvor extraordinário, nós vamos passar ao momento da dedicação de nossas vidas e de nossos bens. Daquilo que Deus tem nos dado, nós compartilhamos com as atividades da igreja através dos nossos recursos, mas a base é a dedicação de cada vida. Vidas dedicadas dedicam aquilo que possuem ao serviço do Senhor. Então, em atitude de oração, vamos acompanhar a música e vamos estar nessa hora dedicando nossas vidas e nossos bens. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Te agradeço pelas bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Os livramentos que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Muito obrigado, Pai.
Quero te pedir pela vida de cada irmão aqui presente, Pai, nesse culto, online ou não, ou presencial, Pai, o Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado de nós nessa pandemia, Pai. Não tem sido fácil, mas o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos guiando, Pai, para conseguirmos passar por essa fase, Pai. Te agradeço porque estamos voltando com os cultos, Pai, gradativamente, Pai, estamos ganhando um pouco de liberdade para vir aqui cultuar a Ti, Pai, te agradeço por isso. Te peço pelo andamento desse culto, que o Senhor esteja usando o pregador dessa noite, Pai, para estar tocando nossos corações, Pai, com uma mensagem diretamente de Ti, Pai. É tudo isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, antecedendo a palavra que tenho para os irmãos nessa noite, eu quero convidar a família Silva para nos conduzir num cântico cujo título é A Oração. Então, acompanhemos esse momento de louvor ao Senhor nosso Deus. Prazerosamente, amados, vamos tomar a palavra de Deus para o estudo bíblico desta noite
e nós vamos tomar nossa leitura de duas passagens bíblicas. A primeira em Gênesis 49, versos 5, 6 e 7. Livro de Gênesis, livro dos começos, capítulo 49, versos 5, 6 e 7. É a palavra de Jacó, final de sua vida, falando dos seus filhos. E eu desejo que os irmãos prestem muita atenção nesse primeiro texto e no segundo, porque nós vamos trabalhar com ele, esses dois textos, na mensagem dessa noite, principalmente na sua conclusão. Gênesis 49, 5, 6 e 7, um pai falando de dois filhos. Acompanhem, leiam. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória. Porque na sua fúria mataram homens e no seu desejo aleijaram bois. Maldita seja a sua fúria, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. E eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Os irmãos vão entender. Agora vamos para Êxodo 32, versos 25 e 26. Êxodo 32, 25 e 26. Diz assim: vendo Moisés que o povo estava descontrolado, pois Arão o havia deixado assim, expondo-o à zombaria dos seus inimigos, ficou em pé na entrada do acampamento e disse: quem está ao lado do Senhor, venha até mim. Então todos os levitas, todos da tribo de Levi, todos os levitas reuniram-se a ele. Muito bem, daqui a pouco os irmãos entenderão essas duas passagens e quanto elas estão ligadas. Título da palavra desta noite: Pessoas e lições. Estou caminhando com as pessoas da Bíblia e tirando lições, hoje de maneira muito especial. Bem, eu vou trabalhar bastante com o capítulo 34 de Gênesis, quem quiser pode acompanhar. Quais são as pessoas da história narradas aí nesse capítulo? São as seguintes, das quais tiraremos lições: Jacó, Diná, Siquém, Amor, com H, ou Anor, Simeão e Levi. De passagem, Jacó tinha mais outros filhos com Lia ou Leia, que eram Rúben, Judá, Issacar e Zebulon, e além de Diná, que a gente já viu, Simeão e Levi. Diná talvez fosse sua única filha. Gênesis 30, 21 diz assim: depois ela, Leia, deu à luz a uma filha e deu-lhe o nome de Diná. Onde é que essa história se localiza? Vamos entender. Jacó acabara de se encontrar com Esaú após longos anos de separação. Havia saído fugido, deixando para trás uma história de enganos. Retorna agora rico, muito rico e mais próximo da sua maturidade. Seu irmão Esaú também estava rico e agora bem mais equilibrado e bastante perdoador. Essa história está para trás desse momento que a gente vai trabalhar hoje. A viagem que Jacó empreendeu desde a propriedade do seu sogro em Padã Arã, Gênesis 25, 20,
até aquele lugar de encontro tinha uma distância de aproximadamente 750 quilômetros. Uma grande distância para uma caminhada que foi longa, vagarosa, ao passo das crianças e ao passo dos animais. A paz entre os dois irmãos parece ter sido selada, e aquela era certamente uma ação resultante do trabalho, do tratamento de Deus no coração daqueles dois irmãos, porque quando Jacó partiu, a ira no coração de Esaú era enorme. Agora os dois se dispõem a um pacto de paz. Jacó não era mais Jacó, agora ele era Israel. Não era mais o suplantador, um defraudador, um astucioso. Agora ele era aquele que havia lutado com Deus e havia, pela permissão de Deus, vencido. Jacó está nas proximidades da cidade de Siquém, onde compra uma propriedade. Mas esse não era exatamente o lugar para onde Deus o havia mandado. E esse é um dado muito importante. Para onde Deus o havia mandado? Veja o texto de Gênesis 35:1, que está aqui na nossa transparência. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Qual é o enredo dessa história? Dessa triste história de culpa e insensatez. Culpa de Siquém, vamos aprender sobre ele já já. Insensatez dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, que essa dupla fez uma troca desastrosa, um casamento alinhavado, acordado, em troca de homicídio e destruição. O que aconteceu? A filha única, muito provavelmente uma filha entre os 12 irmãos, resolve conviver com uma sociedade ímpia que circundava a sua família num lugar para onde Deus não havia mandado Jacó, sua família temente a Deus. Diz o texto de 34:1, os irmãos estão com a Bíblia aberta e vão acompanhar. Diná, filha que Leia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Isso se refere a um passeio numa tarde bela ou representava um comportamento repetido? Saiu uma vez ou saía sempre? Saiu para conhecer o ambiente ao redor da nova moradia ou era uma prática repetida que adotou no seu coração procedimentos que não eram os da sua fé? Mas seus encantos encontraram os olhos de um príncipe, possivelmente destemperado, cheio de vontades, e aí o tempo fechou. Foi tomada contra sua vontade e foi humilhada por um príncipe chamado Siquém, mesmo nome da cidade. Volta para casa então com uma triste história para contar. Dois irmãos, filhos do mesmo pai Jacó e da mesma mãe, chegando em casa, ouvem a história e indignam-se e tramam um plano de vingança, mas guardam silêncio. O príncipe, após a danosa ação, se apercebe que de fato amava aquela jovem. Foi despertado no seu coração um amor sincero e convence seu pai a procurar o pai da moça e pedir-lhe sua mão em casamento.
Mais que isso, se dispõe a pagar qualquer custo para que a união se realizasse. Então estabelecem uma condição. Jacó e seus filhos estabelecem uma condição, que eles fossem circuncidados. Amor, ou Anor, convoca um concílio junto à porta da cidade e procura convencer seus patrícios, já que ele e a sua casa já haviam concordado, de que a família de Jacó era gente boa. Diz o texto, Amor falando no concílio próximo da cidade. Esses homens são de paz para conosco, que eles habitem na terra e negociem nela. A condição de que todos os homens, passassem pela circuncisão, essa condição foi aceita. E diz o texto, e todo homem foi circuncidado. Simeão e Levi, e muito provavelmente ajudado por um grande contingente, aproveitando a dolorosa convalescença, quando quem havia sido circuncidado estava no seu pior dia de febre e desânimo, entra na cidade, invade a cidade e matam a dupla e mais os seus ajudantes, matam e roubam. Jacó não aprovou isso. Diz Jacó em Gênesis 34:30, então Jacó disse a Simeão e a Levi, vós me perturbastes, fazendo-me odiado pelos habitantes dessa terra. Bem, essas são as pessoas. Mas o meu título é Pessoas e Lições. Então eu volto agora rapidamente a cada uma delas e fecho com algumas lições e lá no finalzinho eu faço um resumo disso. Primeiro, Jacó e sua desatenção pela direção de Deus quanto à sua moradia. Aquele não era o lugar que ele devia se fixar, mas em sua autonomia, ele comprou terras, fixou-se ali e ali edificou inclusive um altar e cultuou. Isso nos ensina que Deus, na sua revelação, não trabalhou a sua revelação utilizando-se de autômatos. Também não automatizou mudanças de caráter. Não houve mágica. O Senhor foi trabalhando com as pessoas. Isso nos lembra que nós podemos ser trabalhados, né? Que não estamos prontos e perfeitos. Ele trabalhou na construção de cada vida no seu processo de revelação, agiu com misericórdia, deu tempo para crescer e nunca deixou de dizer o que deveria dizer a cada um. Eu até posso perguntar ao irmão agora, não é? Há alguma dúvida de que o irmão, a irmã esteja nos planos de Deus para a sua obra? Lembram-se da nossa fala sobre Sara? Então, parece que Sara não estava pronta naquele momento e se desenvolveu. Nessa história de hoje, veremos que pessoas não estavam prontas, mas Deus se utilizou delas e elas cresceram. Mas eu ainda quero interrogar quanto ao seguinte: para onde e para o que Deus o está mandando? Para onde? Para o quê? Preste atenção, hein? Então, primeira pessoa, já levantamos algumas ideias de Jacó. Segunda pessoa das lições é Diná. Diná e seu desejo de ajustar-se à sociedade à sua volta. Não temos muitos detalhes na descrição desse seu desejo de ver as filhas da terra. Os comentaristas vão desde a ideia de que foi um passeio numa tarde de verão, daquela menina, menina para nós, porque na sociedade judaica, uma menina com 12 anos mais um dia já estava pronta para ser dada em casamento
em compromisso de casamento. Bem, então vai desde os comentaristas, desde uma ideia de que ela foi passear e voltou, até a ideia de que isso se tornou um comportamento repetitivo. Foi, viu e, quem sabe, adotou. Meus irmãos, nunca deu certo viver no limite entre o que Deus quer e o que o mundanismo propõe. Nunca deu certo o estilo de viver perigosamente. Melhor, um pé na igreja e um pé no mundo. Nunca deu certo servir a dois senhores. Nunca foi aprovado segurar o arado com a mão e olhar para trás, porque a semeadura não vai sair direito e na hora da colheita vai se perder muita coisa. Sempre foi perigoso fazer trilha à beira do precipício. Grande foi o sofrimento de Diná. Eu não faço parte do coro que põe a culpa da violência sexual praticada do homem pela mulher na mulher. Não é culpa dela. Nada justifica a não ser a insensatez ou o domínio satânico, que daqui a pouco eu direi uma palavra sobre esse Siquém, que nos põe numa grande dificuldade diante do que ele cometeu. Aguardem. Agora vamos ao Siquém. Já falamos de Jacó, de Diná, falo de Siquém, pessoas e lições. Ele era filho de um príncipe, de um homem que tinha uma cidade, um domínio, um pequeno reino, e o nome tanto pode ser chamado de Amor ou Anor, amor com H. Bicon, um comentarista muito sério, diz que entre os heveus, a condição social da mulher era ainda pior do que entre os hebreus. Ela estava mais para objeto, e segundo ele, quando o filho do príncipe desvirgina Diná, não tinha noção do tamanho do seu erro. Não compartilho com isso. Acho que ele era um irresponsável, cheio de vontades e que abusava da sua condição, vamos chamar de palaciana. Não sei se tinha palácio, mas da sua condição de filho do dominador. Entendia que tinha todos os, entre aspas, direitos que sua cabeça imaginasse. Aliás, meus amados, isso não mudou muito. Ainda tem gente assim, acha que pode ser movido pelo poder que dispõe. Aí vem as carteiradas, né? Entre esses poderes está o poder econômico, o poder político, o poder social, sai fazendo coisas erradas por aí. Ele deixou-se levar pelo descontrole ou estava dominado pelo poder de Satanás? A paixão desordenada não dá bom resultado em nenhuma esfera da vida. Que alto preço pagou e que consequências ele trouxe? Acarretou? Preciso dizer que isso ainda é assim? Mas aí nasceu-lhe o amor. Aí lembrou-se dos bons modos para se obter as coisas e principalmente quando se tratava de formar uma família. Convenceu seu pai a procurar a família de Diná. Pretendeu celebrar um pacto de convivência. Diz que está disposto a dar um dote e não estipula limites. Ele diz assim: aumentai muito sobre mim o dote, e a dádiva darei o que me pedirdes. Ele agora amava no tempo errado. Qual o preço de um comportamento insensato e precipitado? Quais as consequências?
Quanto custa ações impensadas que não consideram os princípios da justiça e dos bons modos? Meus irmãos, há uma lei inexorável. Quando há insensatez, sempre sofre quem pratica, padece, e quem foi vitimado, padece também. E aí eu chego a dizer que os dois são vítimas do mesmo que faz os estratagemas, sofre. Como eu disse anteriormente, há uma frase intrigante sobre este príncipe. Diz o texto, ouçam bem, e ele era o mais honrado da casa de seu pai. Ele era o mais honrado. Aí parece que temos que concluir que em condições normais, de temperatura e pressão, em condições normais, fora dos seus impulsos desastrosos, ele era naturalmente um homem honrado. Meus amados, que grande peso tem sobre nossas vidas as nossas emoções. Ou permitir que o nosso coração tenha outro senhor. Que bem faremos a nós e aos outros quando cuidamos adequadamente do nosso temperamento. Quanta gente já não amargurou tristeza por deixar-se destemperar. Imagina um juiz que se destempera diante do que ouve da acusação e da defesa. O homem mais honrado da tribo foi marcado na história até os dias de hoje, para sempre, como irresponsável, insensato, cheio de vontade, sem controle, abusado. Que decadência, né? 4. Vamos agora para mais uma pessoa. Amor, o nome do pai. Não se sabe muito sobre essa pessoa, além do que temos aqui na Bíblia. Era um príncipe, porque tinha lá uma potestade, um grupo, uma cidade, um povo. Era um príncipe que tinha uma possessão chamada Siquém, mesmo nome que foi dado ao seu filho. Em Gênesis 33, 19, diz que Jacó comprou desse homem uma propriedade. Disse ainda há pouco, Jacó se deslocou para lá, que aliás mais tarde serviu de lugar para o sepultamento de José. Aí o texto é de Josué 24, 32, que diz: os ossos de José que os israelitas trouxeram do Egito foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara a herança dos filhos de José. Os passos que esse homem deu parecem indicar uma pessoa de bom equilíbrio. Primeiro, compreendeu o sentimento do filho. Depois que fez a bobagem que fez, entendeu-se amando aquela moça e procura o seu pai. E o pai o acolhe. Possivelmente não concordava com o cometimento do filho, mas qual de nós, pais e mães, já não se viu em necessidade de acolher, ainda que não se aprove o que foi cometido, o que foi feito, mas acolhemos, queremos restaurar, não é isso? Ele procurou o pai de Diná, Jacó, aceitou a condição do acordo, a circuncisão. Precisando convencer os homens da cidade, reuniu-os numa assembleia, no lugar adequado, e ali tratou das coisas e tudo ficou certo. Cumpriu a sua parte no combinado. Mas vamos para as duas últimas pessoas, para tirar as lições. Simeão e Levi. Naquele final de dia, quando chegaram em casa do campo, encontraram um horrível ambiente em casa. Ouviram o relato, se entreolharam
e nasceu-lhes um plano de vingança. O costume dizia que o irmão deveria vingar a sua irmã, vingar uma jovem violentada. Então, para eles, chegou a hora. Aliás, vale ao menos como registro a expressão desse capítulo 34, verso 7. Eu tenho aqui algumas versões. Diz o texto, a parte que eu quero tratar: Siquém havia cometido uma insensatez em Israel. Essa é a versão século 21. A versão revista e corrigida diz: pois aquele fizera uma doidice em Israel. A revista e atualizada diz assim: desatino em Israel. A versão textual diz: vileza a Israel. Notaram? 3 das 4 versões que mencionam falam em Israel, e uma diz a Israel. 2 coisas: em ou a Israel. Mas Israel, não havia povo de Israel ainda. Temos aqui a família de Jacó, temos uma família, mas que família, não é? A família Gênese do Israel. Isso só se tornaria nação muito tempo depois. Mas no coração de Deus, assim já era. Pode ser que tenhamos aqui uma espécie de anacronismo. O que é anacronismo? Quando pessoas, eventos, palavras, objetos, costumes, sentimentos, pensamentos e outras coisas que pertencem a uma determinada época são citados erroneamente ou equivocadamente, retratados numa outra época. Nessa época de Jacó, mais adiante, povo de Israel. Voltando aos 2 irmãos, trocaram um casamento combinado, um casamento acertado, acordado, por uma mortandade de muitos inocentes. Siquém, o príncipe, praticou um ato grosseiro, cruel, que seria a conclusão de qualquer julgamento minimamente racional. Mas os 2 irmãos traíram o que parecia ser um acordo bem costurado, bem feito, onde as partes estabeleceram suas questões, seus motivos, e ficou acertado, combinado. E agora traíram isso aí. Quando Jacó, bem mais tarde, chegou à morte, profere as palavras que eu proferi no começo desse texto. Vamos voltar lá? Gênesis 49. A história conhecida, Jacó está se despedindo dos seus filhos e ele vai descrever cada um deles. Mas vamos recordar o que o pai disse dos filhos? Nesse tempo, Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entres, ó minha alma, com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória, porque na sua fúria mataram homens e no seu desejo aleijaram bois. Vou explicar isso. Podemos entender que essa maldição tem mais a ver com o pecado praticado do que propriamente contra pessoas. Irar poderiam, mas a maneira cruel contra as pessoas e contra o gado foi terrível. O que eles fizeram? Eles cortaram ou inutilizaram os tendões da perna do gado. Foram muito cruéis. Aliás, a versão, linguagem contemporânea desse verso 7 do 49 diz assim: aleijam, inutilizam os bois por mero capricho. Mas essa dupla
vai fazer parte depois, principalmente Levi, da redenção de um aspecto da vida do povo, agora povo, que vale a pena a gente investigar. Como fica? Levi tornou-se tribo sacerdotal. Sobre Simeão, nada se sabe a não ser que ele foi se desfazendo na história, perdendo sua importância, perdendo seu valor. Mas Levi não. Aí, a restauração de Levi acontece lá no sopé, na base do Monte Sinai, num momento muito crítico da história desse povo, quando Moisés desceu do Sinai com as tábuas, e já ele começou a ouvir o barulho que se dava ali, a confusão que estava ali, encheu-se de fúria, quebrou as tábuas e tomou medidas muito graves. Foi o texto que eu li de Êxodo, vamos voltar a ele, para a gente concluir. Êxodo 32. Vejam lá o que vai acontecer com Levi. 32. Tenho aqui melhor separado já. Vendo Moisés que o povo estava descontrolado, e olha, ele diz que foi Arão, o havia deixado assim, né? Moisés ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem está ao lado do Senhor, venha até mim. Então, todos os levitas, todos os filhos de Levi, reuniram-se a ele. Então lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe cada um com a sua espada preparada, passai por todo o acampamento, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, seu amigo, seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. Naquele dia morreram 3.000 homens do povo. Não dá para concordar com a matança. Dá para entender que essa tribo agora se apresenta para o trabalho, se apresenta para defender, se apresenta para cumprir aquilo que era adoração só a Deus. Então aqui nós temos essa redenção. A história de Levi mudou de rumo. Deus deu recuperação a Levi, que ganhou a sua segunda chance e não pouca bênção. Tornou-se a tribo sacerdotal. Pessoas e lições. Eu disse que eu tinha um resumo, é agora. Jacó não foi bom viver onde Deus não o mandou ir. É sempre ruim, né? Fica longe do lugar para onde Deus nos está mandando. Diná, que desgraça por viver uma vida dúbia, um pé nos costumes saudáveis da sua família e o namoro das coisas mundanas. Que consequência! Siquém, o mais nobre do seu povo, deu lugar a Satanás e cometeu uma terrível insensatez, uma vileza. Deixou-se dominar por uma paixão irracional, trouxe muito sofrimento a uma jovem, a sua família e ao povo. Amor, o pai, acolhimento do filho na hora que ele precisou, naquela hora arrependido, já um pouco tarde, a ação já tinha cometido. Teve equilíbrio, coragem e sensatez. Simeão e Levi, primeiro responsabilidade com a defesa da família, até aí poderia ser, mas irracional prática dessa defesa, traição, violência, descontrole, maldade. Levi, disposição e coragem para atender ao chamado de Moisés e livrar seu povo da idolatria. Recompensa? Agora a tribo condutora do culto. Recuperada. É isso, meus amados.
pessoas e lições. Lá no começo eu disse que Deus não automatizou pessoas para usá-las na revelação, mas foi tratando do seu caráter e fazendo revelar-se para que todos hoje pudéssemos entender. Tem lugar para você, mas cuidado, aprendamos as lições com essas pessoas bíblicas para que Deus aprove o nosso trabalho e que para isso Ele nos abençoe. Amém. Prezados, chegou o nosso momento de intercessão. Semana passada eu usei um critério, vou precisar usar de novo, porque a minha lista não diminuiu e ficaria difícil tratar de cada pessoa individualmente em oração. Mas eu quero combinar a mesma coisa da semana passada. Ao começar a mencionar esses nomes, em nome do Senhor Jesus, eu queria que você começasse a interceder. Não vou poder parar, a lista é grande, mas você pode apresentar cada situação aí em oração diante de Deus. Então, é como se você agora, em nome do Senhor Jesus, exaltando o nome de Deus, glorificando o santo nome do Senhor, iniciasse a sua oração assim. Orasse primeiro pelos idosos. Lembro dos seguintes idosos, como tenho feito. Pastor Leodir Barreto de Aguiar, irmão Luiz Carlos Marques de Menezes, irmã Lídia de Siqueira Crespo, irmã Maria Araújo Conceição, irmã Maria Pereira de Oliveira. Continuemos orando pelos seguintes mais. Márcia Brandão, que pede nossas orações por Luiz Cláudio, que vai se recuperando, João Pedro, de 15 anos, recuperando de Covid, e Luísa, 90 anos, também se recuperando. E o pequenino Guilherme, que está sob os cuidados médicos, tratando da sua vista. Irmã Juranice Emília de Souza, que pede pelo seu primo Flávio Araújo das Neves, câncer no estômago. Irmã Eunice Conejeiro Pérez, em tratamento quimioterápico, com seus 94 anos. Irmã Dorcas Silva Lima, agradeçamos porque está em casa e está recebendo tratamento domiciliar, porque seu plano de saúde está cobrindo. Irmão Emílio Silva Neto, que já está prometendo voltar à igreja, está se recuperando, continuemos lembrando dele. Continue orando, irmão. Alda Moraes Dutra, também idosa, instabilidade na saúde. Irmã Luciana Neto, que há pouco tempo teve a morte da sua filha e está lutando com a recuperação. Glaucineide Gomes de Moraes, tratamento de câncer. Antônio Pacheco, na sua idade avançada, membro da nossa igreja, oremos por ele. O outro João Gabriel, esse de 14 anos, caso muito sério de câncer, muito debilitado, pede nossas orações. Irmã Josélia Souza de Oliveira, tratamento de saúde. Irmã Janete Correia continua pedindo por Maristela e Maureci, já estão em casa, mas precisando muito de recuperação, pede nossas orações e inclui também o seu esposo, o irmão Fernando Nogueira. Mônica Tonon, que pediu por Vinícius, agora informa que ele está bem, seguindo o tratamento, graças a Deus, não era o câncer que falaram, é outra enfermidade mais fácil de ser lidada. Mailda de Jesus, esposa do irmão Animésio, ele está em casa, está se tratando da sua enfermidade, um tipo de isquemia. Irmã Consuelo está lembrando o seu irmão Alex Ravel, que é irmão também do Marco Antônio, da nossa igreja, e principalmente pela Cátia, a esposa. A Cátia está hospitalizada, o Ravel não, mas também está com Covid. Lembremos de Ravel e da Cátia. A irmã Eliane Medrado, que pede por Valdete do Nascimento, procedimento hospitalar, cirúrgico, se esse é o nome, nesta terça-feira, e aguarda a internação para uma cirurgia um pouco mais extensiva.
e também pela senhora Maria Melo, de 80 anos, diagnosticada com câncer. Começou o tratamento quimioterápico. Irmão Marion Cristalino Saraiva, que pede pelo seu filho Felipe. Felipe tem tido umas crises emocionais muito fortes, tem precisado de internação inclusive. Algumas pessoas do site, a minha lista aqui é muito grande, eu vou trabalhar hoje a metade, semana que vem a outra metade. Quais são as dessa semana? Reinaldo, pela restauração do seu casamento. Gutenberg, que pede pela filha que está lá em Porto Alegre, ele está no Recife, pede nossas orações. Nicole, que pede por sua vida familiar. Elisângela Fernanda e esposo, por vitórias na vida familiar. Ana Paula Andrade, problemas pessoais. Davi Toledo, sua vida pessoal e alguns familiares. E Adriano Cruz, vou parar aqui, pede pela restauração do seu casamento. Mas eu queria que os irmãos agora seguissem orando pela igreja. Eu tenho aqui algumas razões. Me acompanhem, intercedam. Por nossa juventude, adolescentes e jovens. Aliás, no 4º domingo desse mês, teremos um programa todo voltado para eles e conduzido por eles à noite. Oremos pelos jovens e pelos adolescentes de maneira incansável. Oremos pelos nossos comitês, que são os grupos que nos ajudam a trabalhar os planos que Deus nos tem dado para a vida da nossa igreja. Oremos para que os crentes sejam despertados para os contatos, a convivência, a fim de minorar um pouco esse isolamento que a gente tem obrigação de viver. Vamos nos contactar, oremos por esse motivo. Também pelo que os pastores estão fazendo, telefonando para as casas, pelo que os diáconos estão fazendo, ligando para as casas. Oremos por nossa denominação, pelos nossos líderes. Agradecemos a Deus pela fidelidade na sustentação das nossas despesas, mas necessitamos de despertar alguns corações para nos ajudar e prover a causa do Senhor. Oremos pelos nossos 14 diáconos, suas famílias, suas necessidades, o apoio que nos estão dando. Amados, domingo retornamos ao culto da noite, culto presencial. Vamos colocar isso diante de Deus em oração. Vamos estar bem tranquilos e atentos para ouvir o que Deus vai fazer e atentos às medidas que se tornarem necessárias. Mas eu queria também lembrar dos grupos musicais da igreja que estarão retornando às suas atividades de ensaio. Essa é uma característica da primeira de Jacarepaguá, grupos musicais. E pelos instrumentistas, alguns tão jovens, que bênção! Esse é o nosso período. Agora me acompanhem em oração ao Senhor, fechando o que os irmãos já estão fazendo. Bendito Deus, amado Pai, que enorme lista, não é, Senhor? Ainda bem que o Senhor sabe de todas essas pessoas. Ainda bem, e se não formos capazes de mencionar os seus nomes um a um, o Senhor conhece cada um deles. Rogamos-te prover a cada um a bênção que carece, cada um, de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Lares em sofrimento pela enfermidade, lares agradecidos por vitórias, ó Deus, continues a nos abençoar. E a tua igreja de todas as idades, a tua igreja de todos os afazeres, a tua igreja, com as suas falhas, porque somos humanos, mas o teu desejo de restaurar o nosso caráter, como o Senhor fez no processo da revelação. Não eram pessoas perfeitas, mas o Senhor se utilizou dessas pessoas e elas tornaram-se bênçãos. Nós queremos isso para nós.
Nos abençoe, nosso Deus, aperfeiçoando-nos para que realizemos bem a tua santa obra. Deus e Pai, ouve o nosso clamor. Nos ajude a seguir em frente para a honra e glória do teu santo nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, terminando o culto, já caminhando para o fim, quero dizer, nós vamos cantar um hino muito querido, que é Em Fervente Oração. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Cantemos então, Em Fervente Oração. Chegando ao fim do nosso culto, meus queridos irmãos, lembro mais esta vez que domingo que vem, olha, de manhã, 7 horas, o nosso Manhã com Deus, de 7 às 8 pelo Zoom, podem pegar a indicação no PIB Informa, tá? 7 horas.
Depois vem nosso culto matinal e à noite vamos reiniciar os trabalhos noturnos, transmitindo para casa, naturalmente, mas os que puderem, dentro de todos os protocolos, responsavelmente, estaremos aqui para receber às 7 horas o nosso culto de domingo, primeiro domingo de junho. Então, que Deus nos dê um restante de semana muito abençoado, com alegria, com a prudência necessária. Vai nos conduzir na oração final a este culto a irmã Edna Gomes Pérez. Oremos com ela. Boa noite, igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por este culto, Senhor, que só a ti é devido, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós podemos reunir em teu nome, Pai, para orar, para agradecer o teu santo e bendito nome. Abençoa, Senhor, tua igreja, abençoa teu pastor, ó Pai amado, e dirige, Senhor, cada um dos teus servos, cada membro da tua igreja, Pai, que possa estar firmes na tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, e ajuda-nos e abençoa-nos no restante dessa noite. É o que eu te peço e agradeço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. E agora a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.